Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia para 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. I have just been preaching a series in this book of 2 Peter. Eu tenho, na minha igreja, ensinado uma série de lições tiradas deste livro, 2 Pedro. And I've entitled this series, Remember These Things. E eu chamei esses estudos Lembrando dessas Coisas. See, the Apostle Peter is up in age. Quando Pedro escreveu este livro, ele já estava avançado em idade. And he's very concerned for those to whom he's writing. E ele estava muito preocupado com aquelas pessoas para quem ele escrevia. That they would remember the things that he has been taught. Que essas pessoas se lembrassem, não se esquecessem do que ele havia lhes ensinado. In verse 1, he calls himself a bondservant or a slave of Jesus Christ. Por isso, no versículo 1, Pedro se chamou de escravo, servo do Senhor Jesus Cristo. One that is completely owned by Jesus. Uma pessoa completamente, uma pessoa que pertence a Jesus Cristo completamente. But he also calls himself an apostle, a messenger of Jesus Christ. Mas ele também se chama de apóstolo ou um mensageiro do Senhor Jesus Cristo. And whether you're a bondslave or an apostle, all that matters is who you are coming from. E Pedro está ensinando que ou escravo de Jesus ou apóstolo, nada disso importa. O que importa é você nunca se esquecer de onde você veio. So he is giving us a word from Jesus himself. Então Pedro, ele vai nos dar uma palavra que veio do próprio Senhor Jesus Cristo. And he's specifically talking to those who have believed in Christ. E ele está agora escrevendo para aquelas pessoas que já receberam Jesus Cristo. And it reminds them that their faith in Christ was received through the righteousness of Christ. E ele está lembrando aquelas pessoas que a fé veio através da justiça do Senhor Jesus Cristo. It's an important thing to know that Peter is very confident and states often that Jesus is Lord. E Pedro nunca tinha dúvidas e ele com confiança sempre dizia que Jesus Cristo é o único Senhor. Jesus is God. E que Jesus Cristo é Deus. So we're going to read the second, third and fourth verses and bow for prayer. E nós vamos ler os versos 2 e 3 e vamos orar. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Our Father, we thank you so much for the opportunity to look into your word. Nosso Pai, nós te agradecemos bastante pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. And Father, I know I am nothing as a speaker except that I speak your words. E eu sei que eu não sou nada como pregador, a não ser o fato que eu estou pregando a sua palavra. So I pray by the power of the Holy Spirit that you would work in our hearts E and por lives. isso eu oro que pelo poder do Espírito Santo o Senhor trabalhe nas vidas e nos corações. Unfold your word to us that we might understand. E que o Senhor possa revelar a sua palavra para que nós a entendamos. And that as we understand, we might obey. E que entendendo possamos obedecê-la. Help us to know that we have everything that we need in you. E nos ajude a ver que nós já temos tudo o que precisamos em Cristo. That you may be glorified through us. Para que o Senhor seja glorificado através de nós. For it's in Christ's name we pray. Pois é no nome de Jesus que oramos. Amen. Amém. This morning I've entitled this Power and Promises. Everything you need. Nesta manhã eu quero chamar o nome desta pregação Poder e Promessa. Tudo o que você precisa. Verses 3 and 4 have the power to change your life completely. Versículos 3 e 4 tem tudo o que você precisa para transformar a sua vida. As you know, the Christian life isn't a bed of roses. Você sabe que a vida cristã não é um mar de rosas. We all struggle with sin. Todos nós lutamos contra o pecado. And we all struggle with being holy. E nós temos que
trabalhar muito para sermos santos. We, with the Apostle Paul, wrestle about doing good or doing Nós, assim como o apóstolo Paulo, nós lutamos para fazer o que é certo. Paul said, the good that I would do, I don't. Paulo disse que o bem que ele queria fazer não fazia, And the evil that I should not do, I do. e que o mal que ele não queria fazer, este ele fazia. But as he reminds us in Romans, Jesus has given us the victory. Mas Paulo, ele nos lembra que Jesus Cristo já tem nos dado a vitória. So by God's word, we know that being like Jesus is not only possible, but is expected. Então nós sabemos pela palavra de Deus que agirmos como Jesus não é só possível, mas é algo que Deus espera de cada um de nós. So why do we struggle in life? Mas então por que nós temos tantas dificuldades? Part of it is we listen to Satan's lies. Uma das razões é porque nós estamos dando ouvidos para as mentiras do diabo. He says, you can't live a godly life. O diabo diz o tempo todo que nós não podemos viver uma vida espiritual. Others can, but you can't. Outros até conseguem, mas você não. Or he tells us, you don't have the ability to Ou ele live. diz que mesmo que você deseje, você não tem habilidades para isso. God's given others the talent, but Deus not you. tem dado habilidades a outros, mas não para você. Then his biggest lie, he says, you might as well give up. E uma das maiores mentiras é quando ele diz: você precisa desistir da vida cristã. And sometimes we are tempted to believe. E algumas vezes pessoas são tentadas a acreditar nele. But I want us to understand that by God's grace we can live a Christian life. Mas você precisa saber nesta manhã que pela graça de Deus você pode ser um cristão. And that our growth is dependent upon Jesus. E que o nosso crescimento depende do Senhor Jesus Cristo. And this is why in the introduction the biggest part is about the deity of Christ. E é por isso que na introdução de Pedro, ele mostra a deidade, a divindade de Cristo. So if I were to sum up the message in one sentence, Então, se eu tivesse que resumir todo este ensinamento numa única sentença, since Jesus has given you everything you need to live a godly life, Jesus tem lhe dado tudo que você precisa para viver a vida cristã, you must live godly. então você precisa viver espiritualmente. I must live. Eu preciso viver espiritualmente. Let's look at the gifts that God has given Então us. vamos ver as habilidades, os dons que Deus tem nos dado. In verse 3, we were told we were given a divine gift by his divine power. Primeiro, no versículo 3, nós temos recebido um dom divino através do seu poder divino. In verse 3 it says he's been granted to us. O versículo 3 diz que nós temos recebido dele. And that is a word that means that granted means that someone of great power has given something to someone else. Isso quer dizer que alguém maior do que nós, com grande poder, tem nos concedido algo. Almost an official bestowing. É como que se fosse uma transferência oficial de propriedade. Please understand that God's gift is from him and it speaks of his gracious nature. Então sempre se lembre que todas as dádivas que provêm de Deus fala também da graça de Deus. Because it is granted to us, it is free. Porque vem de Deus e nos é dado, então é de graça. So here the deity of Christ is magnified that Jesus has given a gift. Jesus, que é Deus, tem nos dado habilidades. So what is this gift that he's granted to us? E qual que é essa habilidade que ele tem nos dado? Verse 3 tells us he has granted us everything that we need to Versículo live. 3 diz: tudo que nós precisamos para viver. And he puts two words together of life and godliness. E Paulo, ou Pedro, ele usa essa expressão, a palavra vida e a palavra piedade juntas. Peter often does this to remind us, to give us the importance of the words. E Pedro faz isso para mostrar a importância dessa palavra. So everything to life and godliness means that we can live a godly life. Então tudo que nós precisamos para viver uma vida piedosa, nós temos recebido de Cristo. But understand, he's not given us just a part of what we need, but all of what we need. Então ele não tem nos dado apenas um pouquinho do que precisamos, mas o versículo 3 diz que ele tem nos dado tudo o que necessitamos. So we have gifts that are permanent gifts. Então são habilidades permanentes. First, keep in mind that Jesus bestowing this gift on us is by his power and his grace. Então veja,
essa habilidade veio através do seu poder e da sua graça. Sometimes we think of the gift of salvation is only for the future home in heaven. Algumas vezes nós pensamos que o dom da salvação é para o futuro, quando nós chegarmos no céu. But Peter wants us to know that not only do we have a home in heaven, but we have everything that we need for life down here. Mas Pedro está dizendo, não é só para o céu, mas para essa vida aqui também. And so, as one man put it, there is no excuse for not living a godly Então, life. como alguém já disse, não há desculpa para não vivermos uma vida espiritual. Because believers already have everything. Porque nós, necessário. crentes, já temos recebido tudo que é necessário. That's the nature of his gift. Let's look at the means of his gifts. How do we get it? Então essa é a natureza do dom que ele nos deu. Mas como que nós adquirimos? It is sourced by his divine power, verse 3. Vem através do seu poder. A fonte é o poder de Cristo. And that source is Jesus. E esse poder é Jesus Cristo. So it's safe to say Jesus is the grantor or giver, and it's his divine power that he gives. Então é através do seu poder divino que ele nos dá essas condições. So we are to understand that this gift is supernatural. Então esse dom de viver uma vida santa é algo sobrenatural. In the end of verse 3, E no final do versículo 3, we're also reminded it's sourced by his own glory and excellence. e isso é feito por causa da sua glória e da sua virtude. So here we have the source of our gift, Então the glory veja, of God. a fonte do nosso dom espiritual é a glória de Deus. So what has he given us? He's given us E o que ele está nos dando? Ele está nos dando, everything, and he's given us his promises. ele está nos dando tudo e também a sua promessa. Look at verse 4. Veja agora o versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. We know by scripture he has given us eternal life, Nós sabemos, pela Bíblia, ele tem nos dado a vida eterna, but he's also given the presence of his Holy Spirit. mas a presença também do seu Espírito Santo. And that is the great gift that we have as a believer E essa down here. é a maior de todos os dons que Deus tem nos dado neste mundo. But verse 3 tells us in the middle there that is through the true knowledge of him, of Jesus. Mas o versículo 3 deixa bem claro que é através do conhecimento que nós temos de Cristo. Peter calls it a true knowledge. It's a word not just for things that we know, E esse conhecimento não se trata só daquilo que nós sabemos, but it's a type of knowledge that we come to know someone. mas é um conhecimento que temos dele, ou seja, é um conhecimento pessoal sobre Jesus Cristo. Maybe you have a friend or maybe a spouse that you're coming to know them day by day more and É more. como um casal, né, que passa a se conhecer melhor dia após dia. And that's what Peter is saying that this true knowledge is. E é isso que Pedro ensina sobre o verdadeiro conhecimento. It's a specific and growing knowledge of Jesus Christ. É algo específico, mas que cresce, que aumenta a cada dia sobre Jesus Cristo. And this really is the key phrase for this passage. E essa é a frase chave para esta passagem. Because God may give us the gift, Porque Deus pode até nos dar o dom, He may give us the promises, Ele pode nos dar a promessa, but how do we access it? mas como que nós temos acesso a tudo isso? It's through the knowledge of Jesus. É conforme nós aprendemos a conhecer Jesus Cristo. And so a day by day knowledge. É algo que acontece diariamente, dia após dia. That really is our defense in life. E você sabia que é isso que nos protege na vida? When Satan attacks us, Quando Satanás nos ataca, when we are tempted to sin from our own heart, quando nós somos tentados a pecar dentro do próprio coração, it is by the growing knowledge of Christ é por causa desse conhecimento crescente que nós temos de Cristo that we have that defense against that que sin. nós nos defendemos contra o diabo. It's a very simple concept, E é um conceito muito simples de entender, but it's so big and profound for our mas é lives. tão grande, tão profundo para as nossas vidas. So if you're a believer today, are you knowing Christ more and more? Então, se você é every day? salvo, você precisa conhecer Cristo melhor e melhor cada dia. What are the results of knowing Christ? E quais são os resultados do nosso conhecimento de Cristo? In verse 4, he tells us, Versículo 4, ele nos diz:
so that you might become the partakers of the divine nature. Para que fiquemos participantes da natureza divina. And that's an interesting concept. E este é um conceito interessante. It's not mystical and far out, Não é algo místico, algo inalcançável, but it's a word that means sharer. A partaker is a sharer. mas é um conceito de compartilhamento. It's like if you, like certain people have had me over this week, our family for supper, Algumas famílias da igreja nos receberam esta semana and it's been very good. e tem sido muito bom. Pastor Holm is making good on his promise to make me gordo, fat. Pastor Rômulo prometeu, né, que ele iria nos engordar um pouco aqui no Brasil e ele está cumprindo a sua palavra, Good food. porque a comida aqui é muito boa. But you're sharing. Mas você está compartilhando essa comida conosco. What happens around the table? E o que acontece ao redor da mesa? We fellowship, we talk. Nós temos comunhão, nós conversamos. And this is the idea. We are becoming sharers and fellowshippers with the nature of God. E essa é a ideia aqui. Nós estamos compartilhando, irmãos, a natureza de Deus. God has certain traits that we can take upon ourselves. Deus tem certos atributos que nós podemos também prestar para as nossas vidas. His love, His grace, Seu amor, sua graça, His tenderheartedness, His kindness. seu coração tenro e a sua bondade. So the result is, as we become to know more and more of Christ, Então, esses são os resultados conforme nós conhecemos Jesus Cristo cada vez mais e mais. we take on His nature. Nós participamos da sua natureza divina. And that is done by the work of the Holy Spirit in E our isso hearts. tudo só é possível através do trabalho do Espírito Santo em nossos corações. Colossians 3:10 says we put on the new self Colossenses 3:10 fala sobre o nosso novo eu. and are being renewed to a true knowledge according E nós somos renovados, né, to the image of the one who's created para us, a imagem daquele que nos criou. growing more and more to look like Christ. Crescendo cada vez mais e se parecendo cada vez mais com Cristo. This is a very powerful thought that Peter is presenting to us. E este pensamento é muito poderoso que Pedro está nos mostrando. It reminds us of Ephesians 4, talking about putting on the new self. Efésios 4 também fala sobre essa renovação do nosso eu. Before salvation, Porque antes da salvação, before I came to Christ, antes que viemos a Cristo, my heart was filthy and dark, nosso coração era sujo e escuro. as Pastor Rom shared his testimony. Como o pastor Rômulo acabou de dar o seu testemunho, I remembered when I came to Christ. eu também me lembro quando eu aceitei a I Cristo. received Christ at the age of 5. Eu recebi a Cristo quando eu tinha 5 anos de idade. I had not robbed any banks, Eu não roubava nenhum banco, but I knew my heart was mas eu dark. sabia que o meu coração era um coração escuro. As I heard the message of salvation E aí eu ouvi a mensagem sobre while salvação. listening on the radio to a pastor, Eu estava escutando a mensagem no rádio, um pastor estava pregando. I knew that I needed to be saved. Eu sabia ali que eu precisava ser salvo. And I ran to my mother at my house and said, "Mother, I need to be saved." E eu fui para minha mãe que estava em casa e disse: "Mãe, eu preciso ser salvo." I bowed and prayed and confessed my sin and came to Christ. E eu também, né, inclinei minha cabeça, confessei os meus pecados, eu vim para Cristo. And God gave me a new nature, E naquele dia Deus me deu uma nova natureza, His nature. a natureza dele. And we are to exercise that nature through the knowledge of Jesus Christ. E agora nós precisamos exercitar essa nova natureza através do nosso conhecimento de Cristo. So we have that fellowship with God. Precisamos ter esta comunhão com Deus. But Peter also gives us a contrast. E Pedro nos dá um contraste. He says, also by this great work of God, Ele diz que por este grande trabalho de Deus, we have escaped the corruption that is in the world by lust. nós escapamos a corrupção e a concupiscência que há neste mundo. And the word here, corruption, is the word of decaying things. E a palavra corrupção é a mesma, né? Relacionada a um cadáver. It's the word that we think of a decline into sin. Essa palavra é usada também para uma pessoa que é dominada pelo pecado. And the hearts of sin. E o próprio coração do pecado. And this is moral corruption in view. And he says it's by our lusts. E Pedro fala que essa corrupção é moral. E ela procede da nossa própria lascívia.
Sometimes we are tempted from things without, Muitas vezes nós somos tentados do lado de dentro. but most often is with things from within. Ou melhor dizendo, nós somos muitas vezes tentados por coisas exteriores, mas na maioria das vezes é de dentro para fora. The lusts and desires of our own heart. O próprio desejo e lascívia do nosso coração. I wonder, have you been rescued by Christ? Eu pergunto, você já foi salvo por Jesus Cristo? And that is the first thing to understand. Porque eis aqui o primeiro ponto para ser entendido. We don't have the power or the gifts unless Christ has come into our hearts. Porque nós nunca vamos ter o poder, a habilidade, a menos que Cristo habite o nosso coração. Without Christ, our walk is evil. Sem Cristo, o nosso andar sempre vai ser pervertido. But in Christ, we have a new nature. Mas em Cristo nós recebemos uma nova natureza. So back to my original question. Então, minha primeira pergunta: Why is it that we struggle with living godly? por que nós temos tanta dificuldade para viver uma vida espiritual? Because God has given us everything. Porque Deus tem nos dado tudo o que precisamos. The story is told of a veteran missionary speaking before a college class. Havia um missionário veterano falando perante uma classe de universitários. His first missionary post was in Africa. Ele trabalhou como missionário no continente africano. And when he got there, there was one car to be driven for everyone at the post. E ele trabalhava nesse posto e havia apenas um carro que era compartilhado por todas as pessoas que trabalhavam no mesmo posto. But the car wouldn't start with the key. Mas aquele carro não começava só por causa com a chave. Maybe you've had a car like this. Talvez você já teve um carro, né, que não começava só com a chave. But it was stick shift or manual transmission. E o carro era como o nosso aqui, né, com câmbio mecânico. So he'd park it on a hill. Então eles sempre estacionavam aquele carro na descida. You'd get it rolling. E eles soltavam o carro na descida. Pop it into gear and it would E crank. então eles tinham que como que fala, gente? Tinha que dar um tranco. Olha só, esqueci isso, né? Tinha que dar um tranco no carro. And so he was pretty proud of himself. He would always park on a hill. Então ele se sentia orgulhoso com a ideia. Or Estacionava o carro na descida. he'd leave the car running when he had to make a quick errand. E quando ele tinha que parar num lugar e ele sabia que era rápido, ele deixava o carro ligado. So for 2 years, he drove like that. E por 2 anos ele dirigiu aquele carro. Well, there was a member of his family who was sick. E havia alguém na família dele que estava doente. So he had to go back to his home. E ele teve que ir para casa. So they sent another missionary to replace him. Ele teve que voltar para o país dele e mandaram outro missionário para substituí-lo. So as they came, the older missionary was telling the younger missionary how to use the car. Então os missionários mais velhos estavam ensinando aos mais jovens como usar aquele carro. Park it on a hill, Sempre estacione na descida or leave it running, ou deixe ele ligado, but always be careful how you drive. mas cuidado como você dirige esse carro. So the young missionary said, that's not right. Então o missionário mais jovem pensou, isso não está certo. He opened the hood. Então ele abriu o capô do carro He said, oh, here's the problem. e aqui está o problema. He took 2 wires, twisted them together. Ele pegou 2 fios e conectou os 2 juntos. He went to the key and E aí ele foi lá para a ignição e ligou o carro com a chave. the old missionary is, oh. Aí o missionário mais velho, Well, you know, you and I are almost like that old missionary. você e eu, muitas vezes, somos como aquele missionário. We have the power there, Nós temos o poder, tá ali, but we don't make the connection. mas nós não sabemos fazer a conexão. We don't have those wires connected Nós não temos os fios conectados. to understand that our Christian life is dependent upon God. Você entende que a nossa vida cristã depende de Deus? It's dependent upon our coming to know Jesus more and Depende more, do nosso conhecimento de Cristo cada vez mais e mais. under that true knowledge of God. Aquele conhecimento verdadeiro a respeito de Deus. Do you know Him today? Você conhece Jesus nesta manhã? Are you knowing Him more and Você está more? conhecendo, crescendo em conhecimento cada dia mais? Because you and I have everything that we need Porque você e eu já temos tudo o que necessitamos to live a godly para life. viver uma vida santa. May we live it today. Então que possamos vivê-la a partir de hoje. Let's bow for prayer. Vamos fechar os olhos e orar.